Bom dia a todos os irmãos. Eu saúdo todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus que nos uniu aqui no amor de Cristo. Mais uma vez nós nos sentimos regozijados por estarmos aqui neste lugar, unidos pelo mesmo Espírito, para buscar o conhecimento, aquilo que Deus criou para que nós possamos ser libertos de todo poder da religião humana, todo o poder dos homens, tudo aquilo que destrói a verdade de Deus. Eu me sinto muito feliz quando eu vejo o irmão Sandro, ele aqui louvando e se emocionando, quando nós estávamos juntos dentro de uma igreja, do sistema religioso, chamamos assim de sistema religioso, porque é um sistema criado, não é um sistema que Deus criou, mas que o próprio homem criou. E eu lembro que por ele me amar da maneira como devemos amar uns aos outros, não olhando qualquer tipo de situações sociais, religiosas e etc. Tudo aquilo que o homem cria para haver separação e não haver o verdadeiro amor. Então, por ele, eu passei muitas coisas dentro do sistema, porque o nosso antigo pastor, ele gostava muito dele, e eu já vinha estudando a graça, já vinha caminhando dentro da graça, e ele, por um problema, ele me procurou e nós começamos a conversar, e Deus tocou dentro do meu coração e eu comecei a revelar essa graça a ele, e o próprio Deus o libertou. Não foi eu, não foi ninguém, é o próprio Espírito, irmão. O conhecer a Deus, ele começa pelo ouvir, e ouvir a palavra. Agora, essa palavra, ela tem que ser a verdade. Ela não pode ser uma palavra criada para mover um sistema que o próprio Deus não criou. Eu louvo a Deus pela vida de todos nós. Eu louvo a Deus pela liberdade que o Senhor nos concedeu. Não a liberdade da religião, mas a liberdade dada por Deus através do conhecimento, através da fé racional, a fé que liberta, a fé que traz a gente o conhecimento da verdadeira vontade de Deus, segundo a sua palavra, segundo a sua verdade. Irmãos, é nisso hoje que eu vou trazer uma pequena exortação à igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias. Hoje nós estamos sem o reprodutor aqui. Então, abrir suas Bíblias no livro de Colossenses. Vamos por um texto, que isso que eu vou falar vai estar dentro desse texto. Colossenses capítulo 2, vamos ao versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Amém? Nesse livro de Colossenses, no capítulo 2, versículo 8, está escrito: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Amados, o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta aos Colossenses, ele citava aqui que não deixássemos ser enganados pelos rudimentos dos homens, rudimentos das religiões. E isso tudo, vamos trazer para o nosso tempo de hoje, acontece no nosso meio. Por um irmão, ele vir para a graça, nós fomos muito perseguidos, entramos no culto, pegaram contra a gente, falaram mil coisas que fogem totalmente à vontade de Deus. Meus irmãos, Deus não criou religião, isso tem que ser colocado na nossa mente. Deus não criou nenhuma religião, Deus não criou religião, a religião veio dos homens. Meu irmão, como você diz isso? O judaísmo, o cristianismo, o islamismo e toda religião que existe no mundo não é de Deus, é humana. Foram os homens que criaram. Deus não estabeleceu nenhuma igreja para que fosse o caminho para nós irmos a Deus. Nós vamos falar de um cristianismo, a igreja cristã que está no mundo. A igreja, essa semana, um irmão, eu mandei um vídeo em que um irmão do sistema religioso, um apóstolo bem conhecido aí, ele falava, estava perdendo todos os bens, que as pessoas dessem tantos dinheiros lá para poder recuperar e tal. Então, eu passei para alguns irmãos, e alguns irmãos eles falaram para mim: irmão,
Essa é uma porta que estão fechando para ouvir a palavra de Deus. Aí eu perguntei a ele: meus irmãos, que porta? Para ouvir o quê? A palavra é a verdade. A palavra não depende de um lugar específico, nem de um homem para ser pregada. Jesus disse: ide, Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele disse: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos a obrigação de pregar o evangelho. Evangelho, meu irmão, é o evangelho da graça. Evangelho só existe um, é o da graça. Não existe nenhum evangelho fora a graça. Então o que nós estamos vendo aí, irmão? O irmão estava preocupado está fechando uma porta. Eu disse: onde está Deus? Eles vão fechar e não vai ter mais pregação, vão fechar, vão perseguir. Eu disse: onde está Deus, irmão? Onde está Deus? Deus disse que nos deu a paz, Deus está no controle de todas as coisas. Então onde está Deus? Como é que o homem, se o homem fecha tudo aí, então, o homem ganhou de Deus. E Deus está onde, irmão? Deus está no templo religioso? Deus está ali naquele lugar? Não. Deus estabeleceu a igreja, o corpo. Igreja não é um lugar físico. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja formada por homens, almas, vidas, que Ele selou com o Espírito Santo. Aqueles, meu irmão, que tem o Espírito da vida eterna. Esses são os filhos de Deus, espíritos. Os espíritos são os filhos de Deus, não são carne. Então, religião criada no mundo foi algo humano. Irmão, os judeus, quando eles andavam lá no deserto, eles iam alcançar a terra de Canaã. Então Deus determinou aos judeus, eles iriam ser uma nação. Então Deus determinou aos judeus religião, deu uma religião, deu a lei, deu a religião para que eles pudessem conhecer a revelação do próprio Deus. Por quê? Porque as outras nações tinham religião. Todas as nações antes dos judeus, elas tinham religião. Então foi assim que Deus se revelou aos judeus. Aí eu pergunto a vocês, irmão, a religião veio até Cristo, até Jesus Cristo, porque Cristo veio para nos libertar desse poder da religião, esse poder religioso que traz ao mundo guerras, que traz separação por etnias, que traz separação por condição social. Então tudo isso mesmo faz parte de uma religião. Nós não somos religiões, nós não temos religião, nós temos o Cristo, nós somos cristãos. Não temos religião, a religião é dos homens. A religião foi uma criação do homem. Quando Jerusalém foi destruída lá no ano 70 da era cristã, 70 depois de Cristo, nós vemos que os judeus eles foram expulsos de Jerusalém. Há um decreto do imperador Adriano no ano 185 da era cristã para tirar de Jerusalém todo aquele judeu que estivesse naquele lugar. Aí nasce a religião católica, apostólica romana. Eu pergunto a vocês, irmãos, essa religião foi Deus que estabeleceu uma igreja chamada católica apostólica romana? Não. Deus não estabeleceu, isso veio do homem, da vontade do homem. Não foi da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós entendemos, temos uma fé racional, a fé de entender que o Cristo de Deus, o Espírito de Deus habita em nós. Nós não precisamos de um lugar físico, nós precisamos sim da fé. Nós precisamos da fé. A fé é que move o coração do verdadeiro adorador. Não precisamos de religião. A religião é o mal do mundo. Pela religião houve-se as maiores guerras. Dentro do próprio Jerusalém, antes do ano 70, houve uma rebelião, uma guerra dos judeus. Por quê? Por causa da religião. Entre os macabeus, a guerra dos macabeus, entre os zelotes e aqueles que tinham as outras religiões, os fariseus, tudo pelo quê? Pelo domínio. No livro de Marcos, capítulo 10, versículo 42, o próprio Cristo diz àqueles discípulos que o seguiam, que aquele que quiser ser o maior é aquele que serve. Não há homem governando a igreja, não há homem sobre nós, irmão. Nós somos livres em Cristo, nós estamos livres eternamente, amém? Amados, religião neste mundo é uma coisa humana, não é uma coisa de Deus. Deus não estabeleceu a religião A, B. Essas religiões, ela coloca entre nós, os filhos de Deus, separações, coloca ódio. Nós vemos aí vários irmãos
de uma religião e de outra não se falam. Por quê? Por causa das cabeças humanas. Muitos dos nossos irmãos sendo ateus, virando hoje ateus. Por quê? Porque segue a homens, não segue a Deus, segue uma religião. Eles conseguem ser influenciados pelo poder da mente humana. Mas o Senhor nos colocou neste mundo para sermos livres. Deus nos libertou da religião. Deus colocou um novo e vivo caminho para que andássemos nele pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, irmão. Essa é a nossa certeza. Certeza da fé é crermos no sacrifício de Jesus, não crermos em alguma religião. A religião não nos leva a lugar nenhum. As doutrinas religiosas que estão aí no mundo não nos levam a lugar nenhum. Ritos não nos levam a lugar nenhum. Irmãos, nós vemos pastores debatendo. Eu vi outro dia um debate de 2 pastores falando a respeito do diabo, se o diabo curava, o diabo não curava. Então nós começamos a olhar que existe entre os próprios irmãos uma discordância total. Por quê? Pelo fato de não conhecer a palavra. A verdade de Deus, irmão, é a palavra. E a palavra, ela tem que ter o conhecimento. Esse conhecimento vem através do quê? Da fé. E essa fé vem através de quem? De entendermos que nós temos o Espírito, que nós somos filhos de Deus pelo Espírito, através do conhecimento. Não se pode ler a Bíblia como se lê aí, meu irmão. As pessoas mandam leiam a Bíblia, leiam o livro de Ezequiel. A pessoa abre o livro de Ezequiel, como que ela vai poder entender aquele livro que está cheio de incógnitas, cheio de coisas que as pessoas não compreendem? Como é que ela vai entender, meu irmão, se não tiver um ensino, se não tiver o conhecimento da palavra? Como eles vão entender? Olha bem, meu irmão, preste atenção a isso, amados irmãos. Vocês vão lá no livro de Apocalipse capítulo 13, me perdoe, e lá no Apocalipse capítulo 13, ele está falando de um sinal da besta. Aí eu pergunto aos irmãos, a religião está pregando aí que o sinal da besta ali é um chip que vai ser colocado na mão, na testa. Aí eu pergunto aos irmãos, numa fé racional, a fé que o apóstolo Paulo trouxe, segundo o quê? O conhecimento da palavra, irmão. Tem que haver a palavra, tem que haver o conhecimento. Aquela marca da besta, eu pergunto, como é que naquele tempo, que não tinha nem luz, quem ia explicar aqueles homens que o sinal da besta seria um chip que ia colocar na mão, na cabeça? Como? Se até a medicina, irmão, ela era praticamente feita de plantas e etc. Então quem ia colocar na mente daqueles homens esse alcance para entender que seria um chip que ia colocar na cabeça, na mão? Então vocês verem o que é que a religião, amados, faz com a nossa mente, faz com o homem, faz com o nosso entendimento. E é isso que o próprio Cristo veio nos libertar. Como que Deus pode ter criado? Isaías capítulo 10, versículo 43. Não há Deus antes de mim e nenhum depois de mim. Então como que Deus pode ter criado um ser para que a gente pudesse adorar ou porque a gente pudesse crer? Se ele diz que ele é o Deus único, ele não criou nenhum Deus. O apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz que não há Deus, os deuses do mundo nada são. Então não há, meu irmão, quem cria tudo isso? A religião para quê? Para aprisionar. Amados, a religião é oposto ao evangelho de Deus. Por quê? Porque a religião escraviza e o evangelho liberta. E isso para o mundo é loucura. Quando ele vê nós andarmos em perfeita harmonia, quando ele vê nós andarmos livre, não vivendo de ritos, não vivendo de adoração, de idolatria a homens, não vivendo de adoração a deuses criados por mão de homens. Então eles ficam loucos. Por quê? Porque eles não conseguem entender. Por quê? Porque a fé foi dada aos eleitos, irmão. O obedecer a Deus vem pelo ouvir a palavra. Agora a palavra tem que ser a palavra da verdade. O irmão falou para mim que, olha, irmão, eles estão tirando da televisão, então as pessoas vão deixar de ouvir a palavra. Nunca deixará, meu irmão, de ouvir, porque nós fomos constituídos nesse mundo para isso. O evangelho foi para nós pregarmos, e o evangelho da verdade, a verdade segundo a palavra de Deus, não segundo a tradição das religiões. Amados, nós temos que entender, irmão, isso é necessário que a igreja compreenda, para que a igreja tenha uma noção, irmão, do que é religião e do que é a verdade que está aqui nesse livro. Do livro de Gênesis até Apocalipse tem uma história. Não foi colocado os livros dentro da Bíblia. Aqui é o livro de Malaquias, bota aí dentro. Aqui é o livro bota aí dentro. Não foi assim não, irmão. Isso aqui tem um contexto, isso aqui tem uma história.
A Bíblia não é um livro jogado de qualquer jeito. Isso aqui botou aqui, botou. Não, isso aqui tem uma história, isso aqui tem um contexto. Isso aqui tem um entendimento. E para isso Deus constituiu, meu irmão, um homem sábio. Não foi os 12 que estavam lá, porque aqueles 12, eles estavam debaixo de uma religião. Aqueles 12 apóstolos de Cristo, eles estavam debaixo de uma religião. Eles ainda não tinham compreensão. Deus escolheu ao apóstolo Paulo, um homem sábio, um homem inteligente, acima do conhecimento daqueles ali, que a maioria daqueles que andaram com Jesus Cristo. Eles eram pescadores, eles eram homens pobres, que não tiveram acesso a nenhuma cultura, que iam à sinagoga, ouvir a palavra, mas não estudavam a palavra. Então Deus escolheu um homem capacitado, um homem que ele levou ao terceiro céu, no sentido de quê? De conhecimento. O conhecimento dado a Paulo foi além do que foi dado aos outros. Por isso que nós entendemos e nós compreendemos que por Paulo veio o evangelho da graça, o evangelho, meu irmão, de superior conhecimento, o evangelho que é para justamente nos libertar de todo o poder religioso, o poder da religião, que é um poder opressor, é um poder que nos oprime e nos escraviza, nos faz servir a homens. Aí eu pergunto, irmão, nós viemos aqui hoje, tem algum homem aqui acima de ninguém? Não. Aqui não há pastor, não há padre, não há apóstolo. Aqui há irmãos feitos pelo amor de Cristo. Aqui há irmãos que foram preparados para amar uns aos outros, porque este sim é o mandamento do Senhor Jesus Cristo. Amai uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou: amei uns aos outros. Esse, meu irmão, é o nosso sentido nessa vida espiritual que nós estamos aqui na terra. Amado, eu repito que só o amor, meu irmão, só o amor, ele pode mudar o mundo. Nada pode mudar o mundo senão o amor, irmão. Não é o poder do capitalismo, porque não veio de Deus. Não é o poder da religião, porque não veio de Deus. Não é o poder das etnias, porque não veio de Deus. As separações humanas não foi Deus. O desejo de Deus, irmão, é que nós nos amemos uns aos outros, é que nós façamos o bem, é que nós tenhamos um caráter de Cristo, mas que nós não possamos viver a vida na liberdade que Jesus nos deu, através dessa libertação, e sair pelo mundo vivendo o que nós queremos, porque nós temos o Espírito está em nós para nos fortalecer na fé e nos conduzir a uma vida de retidão, justiça e temor a Deus. Então muitas vezes os irmãos olham lá fora e veem a gente numa liberdade e acham que não, agora eles podem tudo, pode matar, roubar. Isso é a maior ignorância que um religioso pode falar aí fora. Roubar, matar, pode fazer tudo. Então eles não sabem nem definir, amado, pela falta do conhecimento, o que é que está escrito aqui, ó. Quando se fala de uma lei aqui dentro da Bíblia, está se falando da lei de Moisés, da lei dada a Deus para Moisés, para pregar quem? Aos judeus. Moisés subiu ao monte não para trazer a lei para o mundo, porque as nações que existiam lá, existiam os gregos, existiam os assírios, existiam as nações do Oriente, os chineses, eles todos existiam nesse tempo de Moisés. Nenhum deles recebeu a lei. A lei foi dada exclusivamente aos judeus. A lei foi dada aos judeus. Por quê, irmão? Porque os judeus estavam no deserto e eles iam se tornar o quê? Uma nação. Os judeus iam ser uma nação. E essa nação ele tinha que ser igual aos do mundo. Ter a religião, ter a sua lei. Porque senão eles iam viver a migué, como eles viviam. Olho por olho, dente por dente. Então Deus trouxe uma lei, trouxe uma religião, para que depois, através do amadurecimento espiritual, eles pudessem ser libertos. E aí, meu irmão, entra algo que é necessário que os irmãos compreendam. Hoje eu estou trazendo uma coisa bem por alto, porque às vezes nós nos aprofundamos muito nas escrituras e deixamos de interpretar na nossa vida particular, na nossa vida social, o que a palavra diz. Então o próprio Cristo era a libertação de todo esse poder religioso. Por quê? Porque as outras nações tinham religião. Foi Deus que mandou. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai, o Abraão foi chamado por Deus, tirado por Deus da terra de Ur dos Caldeus, que era dentro do Egito, e ele foi levado para uma terra que ele não conhecia. Ele tinha religião, só que as religiões do mundo naquele tempo, elas eram politeístas, elas tinham vários deuses, não existia um Deus único como é o desejo do Pai.
um único Deus ser adorado por todos, porque é o Deus da criação, aquele que criou todas as coisas. Então, na religião, nós encontramos vários deuses. Então, Abraão sai do Egito, ouvindo a voz de Deus pela fé. Então, olha bem, meu irmão, que isso é importante também nós entendermos. Abraão, Deus promete a Abraão uma família, Abraão. E essa família seria como a areia do mar e as estrelas do céu. Aí eu pergunto algo que os irmãos já ouviram, eu tenho plena certeza disso. As pessoas dizem aí: olha, a porta aberta é o caminho da perdição, agora a porta estreita, que é Cristo, poucos vão entrar. Então, se poucos vão entrar pela porta da salvação, que é Jesus Cristo, por que Deus prometeu a Abraão, meu irmão, que seria como a areia do mar, as nações como a areia do mar e como as estrelas do céu? Então, isso aí para você ver que é uma total contradição, é uma falta do conhecimento da Escritura. Coisas que estão sendo pregadas aí dentro que foge totalmente, irmão, à verdade de Deus e ao que está escrito. Então, Abraão foi chamado para dele, os eleitos do Pai, ser justificado. Justificado por onde? Pela lei de Moisés? Não, justificado pela fé. Abraão foi antes da lei, 430 anos antes da lei, Abraão já estava no mundo sendo chamado por Deus, e ele foi justificado. Ele não viu a lei, ele não passou pela lei, ele não recebeu a lei, não viveu a lei, ele foi justificado pelo quê? Pela fé. Abraão é chamado pai da fé. Não foi por uma lei, não foi por obediência a isso, aquilo. Ele foi porque ele teve a fé de ouvir a Deus. Assim, o próprio Deus, hoje, ele se comunica com seus filhos através do seu próprio Espírito. Ele nos deu esse Espírito justamente para quê? Para nos guiar. Enquanto aqui nesse mundo estivermos, somos guiados pelo Espírito. Vivemos uma vida, irmão, de retidão, justiça, com temor a Deus. Nós não podemos estar no mundo vivendo que as pessoas vivem segundo, pode tudo, a graça pode tudo. Pode? Então pratique. Olha que ignorância, meus amados irmãos. Quando uma pessoa diz que na graça você pode tudo, pode matar, pode roubar, eu pergunto, então mate aí. Mate você para você ver o que acontece com você, se você fica impune. Então qual é a lei ali, irmão? A nossa lei é a lei do amor. Quem ama não mata. Então nós estamos livres da lei. Por quê? Porque nós não matamos. O Filho de Deus, ele tem fruto do Espírito. Ele é para andar pelo Espírito, para ter fruto para Deus. E o fruto que nós demos para Deus é fruto do quê? Do amor. Então quem ama a Deus, não precisa de lei, irmão. Que lei? A lei que foi dada a Moisés. Nós estamos justificados pela fé em Cristo, a mesma fé que levou Abraão. Abraão errou em algum momento da vida? Claro, Abraão mentiu. Abraão foi lá e mentiu para um faraó, que ele dizendo que a mulher dele era a irmã dele. Mas Deus levou o rei lá a escutar a voz de Deus e ele entender que Abraão era casado com Sara. E ali Deus perdoou tanto Abraão como eles e assim por diante. Então Abraão errou. Tem algum justo? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, não há nenhum justo, não há um sequer, não há ninguém. Porque naquele tempo todos estavam debaixo de pecado. Hoje nós estamos debaixo de pecado? Não, por quê? Porque o pecado era segundo a lei e nós estamos debaixo da lei de Moisés? Não. Aí eu pergunto aos irmãos aí na rua, aos nossos irmãos que estão aí com a mente na religião, não em Cristo, na religião que os homens criaram. Pergunta a ele, irmão, quando um homem hoje, ele adultera, ele é levado ao sinédrio para lá, os sacerdotes julgarem ele e condenar ele à morte publicamente, é isso que acontece? Não. Então como é que a lei mudou? A lei de Deus mudou? Não, a lei está na Bíblia, é a mesma. Então a lei é a mesma. Então quem é que está vivendo debaixo da lei? Ninguém. Ninguém é levado lá para o sinédrio para isso. Seu irmão morreu e a mulher dele não teve filho. A mulher não teve filho, não teve descendência. Pela lei, você tem que ir lá e casar com a mulher do seu irmão, assumir ela, para você dar descendência a ela, a que ele não deu. Aí eu pergunto, isso acontece hoje? Não, então qual é a lei? Então isso é ignorância, irmão. Qual é a lei que está se vivendo aí, segundo a Bíblia? Nenhuma. As pessoas cumprem um mandamento, cumprem outro, o dízimo, etc. Coisas que é segundo o desejo da religião. É segundo o desejo da religião. Irmãos, nós somos cristãos. E a igreja essa religião chamada cristianismo, ela veio
de uma igreja criada pelo poder romano. A igreja chamava Apostólica Romana. Vocês sabem qual é o nome da igreja? Então era romana. Aí eu pergunto, a igreja romana é de Deus? Deus estabeleceu a igreja romana como caminho para levar ele? Não, irmão, não era por isso. O caminho era fé, o caminho é Cristo, é a fé de Abraão, é a fé de Cristo, a fé que leva e nos conduz a lugares altos. E esses lugares altos qual é? Aqui, ó, mente, raciocínio, lógica, razão. Nossa fé ela tem que ter uma base de razão. Nós não podemos crer num diabo porque a gente sabe que diabo é um nome latim. Então o Satanás é um nome latim. Não, o nome do diabo é Lúcifer. Pô, meu irmão, pelo amor de Deus, aonde está isso? Lúcifer é o nome do diabo. Aí a gente vai lá olhar. Lúcifer é o portador da luz. Está escrito aqui no latim. E no latim, quem escreveu? A igreja romana. Não foi a Bíblia. A Bíblia nós temos duas versões originais da Bíblia aí, que é a versão chamada Septuaginta, que foi a versão dos 70 escribas que escreveram para o rei da Grécia. E a outra Bíblia essa Bíblia chamada a Vulgata Latina, que foi a Bíblia escrita. A Vulgata Latina, que foi a Bíblia escrita pelos romanos, pelo clero da igreja romana, a igreja romana. Então, o que é que acontece aí, irmão? Foi Deus que estabeleceu. Olha bem, o templo de Jerusalém, Jesus disse, não ficará aqui pedra sobre pedra. Por quê? Porque aquele templo era um templo de religioso, de idolatria, aquele lugar físico. Jesus disse, esse templo vai cair. Esse templo vai cair. Para quê? Para que vocês sejam libertos. Libertos daquele poder que oprimia o poder judeu, que oprimia os seus próprios irmãos. Então ele diz, vai cair. Quem levantou o templo? Quem levantou de novo o templo, irmão? Foi Deus que mandou. Foi Deus que mandou levantar o templo e dizer que era a casa de Deus, que esses templos que estão aí são tudo de Deus? Não. Por quê? Porque Deus não estabeleceu isso, irmão. Deus não estabeleceu, a religião não estabeleceu lugar físico. Deus estabeleceu isso, ó, dentro de nós, dos nossos corações. O Deus, ele vive, é dentro de nós. Deus, ele vive dentro de nós, ele habita em nós. Nós somos o templo de Deus para vivermos uma vida com retidão, justiça e temor ao Senhor. Amados, esse caráter ele encontrou lá em Noé, no princípio do mundo. Noé tinha uma igreja? Não. Noé tinha pastor? Não. Noé tinha Bíblia? Não tinha. Mas Noé tinha retidão. Ele era justo e temia a Deus. Então Deus olhou para Noé e viu graça em Noé. E Deus salvou a Noé. Noé não passou por aquela provação do dilúvio. Por quê? Porque Noé era filho. Noé era filho, Noé era reto, justo e temente a Deus. E é esse o caráter que Deus busca em nós. Não busca religião. Não é a religião, nosso foco em ser cristão não é religião. Não é para a gente debater aí fora com, eu sou da graça. Você não é isso não, irmão. Porque o maior foco de Cristo foi ameis uns aos outros. Não é discutir religião, mas é a gente ter o conhecimento para que a gente pregue essas pessoas, que elas sejam libertas através do quê? Do conhecimento bíblico. Para que não vivam uma vida de misticismo, vivendo numa igreja. Estou dentro de uma igreja, aí o diabo só vai atacar lá. Nós saímos do ministério que a gente estava lá, temos mais de 5, 6 anos que nós saímos do ministério, até hoje o diabo nunca nos atacou. Por quê? Porque o diabo morava aqui, o diabo morava aqui na nossa mente. Por quê? Porque diabo nunca existiu da Bíblia, irmão. O diabo da Bíblia é totalmente diferente, não é um ser. Lúcifer é o nome do diabo que ele... Não, que Lúcifer é o nome do diabo? Então isso tudo foi criado pelo quê? Pela religião romana. Para quê? Para escravizar. Jesus libertou, destruiu o templo para libertar. Ele levantaram o templo para escravizar de novo. Então tudo isso é religião, irmão. Religião de quem? Dos homens. Não é de Deus. Nós estamos aqui por espontânea vontade. Estamos na casa de Deus? Nunca. Isso aqui nunca foi casa de Deus. Isso aqui é um lugar onde nós nos reunimos por espontânea vontade. Por quê? Para nós amarmos uns aos outros, para nós celebrarmos o amor, para nós celebrarmos ao Senhor das nossas vidas, ao Deus eterno, aquele que vive e reina em nossos corações para sempre. Não é por causa de uma religião,
Nós não viemos aqui porque isso aqui é o nome de uma igreja tal. Não viemos para isso, nós viemos para celebrar amor, irmão. Celebrar a paz, celebrar a vida, e essa nós sabemos que é eterna. Já foi nos dado todo o poder e autoridade estava em Cristo, abaixo do céu em Cristo, e Ele já nos deu esse poder. Ele já nos fez eleitos, filhos de Deus. Ele não fará, Ele já fez, porque esse era um mistério, meus amados irmãos, que estava oculto. Esse mistério estava oculto em todas as gerações, e na geração de Paulo, na geração do Cristo, foi revelado a Paulo. Por quê? Porque Paulo tinha um nível de inteligência acima daqueles outros 12 apóstolos que estavam lá. Os apóstolos estavam dentro de uma cultura judaica, mas Paulo não. Paulo tinha conhecimento da Escritura, Paulo tinha conhecimento das religiões. Então a ele foi dado um nível de conhecimento acima dos demais, porque Paulo estava preparado. Jesus disse àqueles discípulos dele: amados, eu tenho coisas para lhe falar, mas vocês ainda não estão preparados. Ele tinha vontade de falar, mas não estava preparado. Por quê? Porque preste atenção a isso, meus irmãos. Quando Jesus contava uma parábola, os discípulos vinham a ele depois, em particular, diziam: mestre, por que isso? Por que aquilo? E não vinham perguntar por quê, porque ele não tinha um nível de alcance racional naquilo que estava além do raciocínio, da visão deles carnais. Então é aquilo que eu digo a você, irmão, baseado nisso eu pergunto: se eles não sabiam as parábolas que Jesus contava, ele não entendia, como é que lá em Apocalipse 13 ele está falando de um chip que ia botar na mão e se ele não entendia uma parábola, imagine, irmão, que eu rio porque é terrível, irmão. Como é que eles iam entender que é um chip, como é que ia botar um chip nele se não tinha nem luz? Lá não tinha nem luz. Como é que eles iam botar um chip na mão e na testa? Aí é como eu digo a você, é abusar, irmão. É abusar da ignorância. Na ignorância no bom sentido, não é pejorativa, no bom sentido. A ignorância de um povo hoje que está aí sem conhecimento. Por quê? Porque a religião, ela cega. A religião, ela quer o quê? Ela quer que você seja dependente exclusivamente de uma igreja, de um lugar. E assim é. Mas o Cristo, meu irmão, ele veio ao mundo para nos libertar. Ele veio ao mundo para nos libertar de todo esse poder humano. Porque religião é homens governando sobre homens, meu irmão. Nós temos essa igreja romana que tem um pontífice. Ele está acima de todos. Então todos obedecem a ele. Ele se faz um Deus. Coisas que era lá o rei da Babilônia, o rei de Tiro, todos eles eram como esse daí. Todos se achavam Deus. Tinha que ser adorado. Mas adoração, irmão, adoração, nós só temos aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. É o único, aquele que vive e reina para todo sempre. E ele reina dentro dos nossos corações. Quando nós entendemos isso através do conhecimento, somos livres. Não somos de religião, não pertencemos a homem, não pertencemos a nenhum poder deste mundo. Somos livres para viver a liberdade que Deus nos deu através da graça, através do sacrifício de Jesus Cristo, para que todos depois da cruz fossem feitos filhos de Deus, e os que vieram depois já nasceram dentro deste reino que Ele estabeleceu aqui nesse mundo, um reino espiritual, aonde Ele governa dentro daqueles que foram eleitos filhos de Deus, daqueles que foram chamados antes da fundação do mundo. Olha bem, meus amados irmãos, se nós dependêssemos de religião para ser salvo, 75% do povo judeu, 75% do povo judeu lá, que está lá em Jerusalém, que a maioria dos nossos irmãos estão nas igrejas aí, eles imaginam que lá em Jerusalém todo mundo é cristão. Todo mundo é cristão. 75% da religião, a religião judaica lá em Israel é judeu. Aí eu pergunto, 75% deles, todo mundo estava onde? No inferno. Tudo no inferno. Por quê? Porque não tem Cristo. Então, se dependesse da religião, todos eles estavam perdidos. Por quê? Porque não tem Cristo. Os judeus não receberam o Cristo que nós acreditamos. Eles negam. Então, todos eles estavam perdidos. Por quê? Porque não tem Cristo. Estava onde? Quem não tem Jesus, segundo a visão religiosa, inferno. Aí eu pergunto, é por isso que Deus vai pegar 75% dos judeus e vai destruir todos eles no inferno lá, vai botar tudo perdido lá? Não, porque Deus não é religião. Amados, o centurião romano,
ele vem a Cristo para quebrar tudo isso. O centurião romano vem a Cristo e Cristo diz a ele diz ao Senhor: mestre, o meu servo, ele está doente, eu gostaria que o Senhor fosse lá e curasse ele. Aí Jesus olha para ele e diz assim: onde é a tua casa? Então aquilo chocou aos judeus, chocou, porque os judeus não tinham relacionamentos com gentios, aqueles que não eram judeus. Então aquilo chocou os judeus dentro de um sentido. Mas eu pergunto a você: Cristo olhou, ele é romano, ele é meu inimigo, ele olhou segundo a carne? Não, ele não olhou segundo a carne. Ele não olhou a religião que aquele romano praticava, ele não olhou nada disso. Por quê? Porque Deus, meu irmão, é amor. Deus é amor, Deus não é religião, Deus não é separação, Deus não é divisão. Deus é um Deus eterno, um Deus que ama todos os seus eleitos, independente, meu irmão, aonde ele esteja. A religião é dos homens, e é isso que nós temos que entender. Jamais Deus iria nos castigar a um ponto de nos levar ao inferno, como eles dizem aí, ao inferno de fogo, essas coisas criadas pelo poder da religião, para que nós pudéssemos ficar escravos do sistema que essa igreja romana, ela criou. Depois de 70, da era cristã, do ano 70, eles criaram uma religião. Por quê? Porque eles sabiam, eles conheciam que lá em Jerusalém tinha um templo que eles adoravam a Deus. Lá em Jerusalém tinha sacerdote. Então eles criaram tudo segundo a religião de cá. Mas a religião de quem? Dos homens. Foi Deus que mandou? Não. Então, irmão, sinta-se livre. Você é livre. Não livre para viver religião, você é livre para amar. Você é livre para colher, viver o melhor desta terra que Deus criou para que nós pudéssemos desfrutar nesta carne. Porque a vida que você tem na carne, você só tem uma. É essa que está em você aí. Você está viva. Amanhã você pode morrer. Acabou-se a vida na carne. Não tem vida na carne. A vida está no espírito, e aí é outro fato que eu não vou entrar nele, mas eu estou dizendo a vocês: aproveite o melhor do mundo. Não o melhor do mundo com a liberdade de estar. Não, a gente não, é filho de Deus, não vou fazer acontecer, não. Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de sempre. Justiça, amor, paz do Espírito Santo. O reino não é comida nem bebida. Romanos 14:7. O reino não é comida nem bebida. Não é algo terreno. Não é terreno. Mas é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Coisas que estão no nosso interior. Quem tem paz não vive turbado. Quem tem paz sabe que Deus vela para cumprir em nós a palavra. Sabe que a justiça foi dele, para que nós hoje pudéssemos viver essa justiça no mundo. E a alegria no Espírito Santo, por sabermos que somos eleitos. O Espírito é que nos dá certeza que somos filhos de Deus. Quem se uniu a Cristo tornou-se um só Espírito com Ele. E Ele jamais, o Filho, aquele que vem a Ele, jamais Ele lança fora. Não é por religião, não é por nossas obras, mas devemos andar numa obra de justiça, de temor a Deus, dando fruto a Deus. Quando nós demos com uma vida justa, reta e com a consciência, para que, como Paulo falou aqui, homens com sutilezas, com persuasão de palavra, não venham nos levar novamente para debaixo da escravidão que vem da religião humana. Amém? Um domingo de paz a todos. Eu espero que essa palavra ela possa trazer dentro de você, dentro do seu espírito, uma força, uma libertação, para que nós possamos compreender que o reino de Deus é amor, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Bom domingo a todos. Graças e paz. Beleza.